A noiva ouviu a confissão do noivo minutos antes do casamento. Sua vingança surpreenderia. Valentina Cardoso sentiu as pernas tremerem enquanto ajustava o véu pela última vez na sacristia. Em poucos minutos, ela caminharia até o altar da majestosa Igreja São Pedro, no coração de Gramado, para se casar com Alexandre Mendes, o homem que ela amava há 3 anos. Foi então que ouviu vozes no corredor. A porta estava entreaberta e ela reconheceu instantaneamente a risada alta e estridente de Alexandre. Curiosa, ela se aproximou lentamente para ouvir. "Cara, você tem certeza de que isso vai dar certo?" Era a voz de Júlio, o padrinho. "Claro que sim, compadre. A Valentina está louca de amor por mim. Depois que a gente se casar, é só uma questão de tempo até eu convencê-la a me dar poder sobre os negócios do pai dela." Respondeu Alexandre, com uma frieza que ela nunca tinha percebido. Valentina sentiu o mundo desabar. Ela se apoiou na parede para não cair. "E se ela desconfiar de alguma coisa?" Perguntou outro padrinho, Daniel. "Ela?" "A Valentina é ingênua demais. Acredita que eu sou o príncipe encantado dela. Quando eu conseguir a procuração, vendo algumas propriedades do velho Rodrigo, ela nem vai perceber. Ele está ocupado demais com as empresas para revisar cada documento que assina." As risadas ecoaram no corredor como facadas no coração de Valentina. Ela levou a mão ao peito, sentindo a pulsação acelerada. 3 anos de relacionamento. 3 anos de planos. Tudo era uma mentira. "Mas você vai continuar casado com ela depois?" insistiu Júlio. "Por enquanto sim. Preciso de acesso total aos bens dela. Depois, acidentes acontecem, não é?" Alexandre riu novamente e Valentina teve que tapar a boca para não gritar. "Alexandre, que papo é esse? Você tá falando sério?" Daniel parecia desconfortável. "Relaxa, Daniel, não vai acontecer nada. Eu só vou pedir o divórcio quando tiver o que preciso. Vou dizer que nos distanciamos, que não deu certo. Ela vai ficar de coração partido, mas supera. Mulheres sempre superam." Valentina se encostou na parede, tentando respirar. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o buquê de rosas brancas cair. Como ela não tinha percebido, como ela tinha sido tão cega. "E as dívidas?" perguntou Júlio em voz baixa. Essas eu pago rapidinho com o dinheiro dela. Devo quase 200 mil dólares para uma galera do cassino. Eles estão ficando impacientes, sabe? Mas depois de hoje, problema resolvido. 200 mil. Cassino. Valentina nunca soube que Alexandre apostava. Ele sempre dizia que trabalhava até tarde no escritório de contabilidade. Na verdade, estava perdendo dinheiro no jogo. Acha que alguém desconfia? Alexandre baixou a voz. "O Rodrigo parece confiar em você. E a dona Patrícia te adora", respondeu Daniel. A mãe da Valentina é fácil de enganar. Sempre quis ver a filha casada. E o pai? Bom, é esperto. Mas está tão feliz de ver a filha realizada que não desconfia de nada. Valentina fechou os olhos. Seus pais realmente gostavam muito de Alexandre. Ele sabia exatamente como se comportar na frente deles. Sempre gentil, sempre prestativo, sempre interessado nos negócios da família. "E se a gente for embora agora?" sugeriu Júlio, nervoso. "Ainda dá tempo de cancelar tudo isso." "Cancelar? Você está louco? Estou planejando isso há 2 anos, desde que descobri que o Rodrigo Cardoso tem um patrimônio de mais de 5 milhões de dólares. A filha dele é a minha entrada para essa fortuna." 2 anos. Ele havia planejado isso por 2 anos. Valentina se lembrou de quando se conheceram no shopping. Alexandra havia tropeçado nela na praça de alimentação, derramado seu café e se oferecido para comprar outro. Ele parecia tão terno, tão genuíno. Tudo foi calculado. "Pessoal, é a hora. A música já começou", avisou Daniel. "Beleza. Vamos fingir que estamos felizes, então." Alexandre riu mais uma vez. Os passos se afastaram pelo corredor. Valentina ficou sozinha, ouvindo apenas o som do próprio coração batendo sem controle e a marcha nupcial que começava a tocar na igreja. Ela se olhou no espelho da sacristia. O vestido branco que custou 15 mil reais, escolhido com tanto carinho durante meses. O véu da bisavó, passado de geração em geração. A maquiagem perfeita, feita pela melhor profissional da cidade. Tudo por um homem que só queria o dinheiro dela. Valentina respirou fundo e secou as lágrimas que começavam a cair.
Não, ela não desabaria, não daria esse prazer a Alexandre Mendes. Se ele queria jogar sujo, ela também sabia como fazer isso. O celular vibrou. Uma mensagem da sua irmã mais nova. Vale, onde você está? Todos estão te esperando. Valentina respondeu. Já vou, Sofia. Guardou o telefone, ajeitou o véu e o buquê, sorriu para o espelho, ensaiando a expressão que usaria a partir de agora. Alexandre queria uma noiva apaixonada e ingênua. Era exatamente isso que ele teria. Mas sua vingança seria algo que ele jamais imaginaria. Valentina saiu da sacristia e caminhou pelo corredor da igreja. Os convidados se viraram para admirá-la. Sussurros de aprovação preencheram o ambiente. Ela acenou e sorriu, interpretando à perfeição o papel da noiva radiante. Lá na frente, Alexandre a esperava no altar. Quando os olhares se encontraram, ele sorriu daquela maneira que antes a fazia derreter. Agora, ela sabia que tudo era teatro. Rodrigo Cardoso, seu pai, a esperava para levá-la ao altar. Aos 60 anos, ele havia construído um império de 3 postos de gasolina e 2 cafeterias na cidade. Um homem simples, que começou lavando carros e chegou onde estava com muito trabalho. Minha princesa, você está linda, disse Rodrigo, oferecendo-lhe o braço. Obrigada, pai. Valentina pegou seu braço, tentando controlar a voz. Enquanto caminhavam pela nave, ela observou os rostos conhecidos. Do lado de sua família, tios, primos, amigos de infância. Do lado de Alexandre, muito menos gente. A mãe dele, Dona Carmen, que sempre a tratou com uma frieza disfarçada de educação. Alguns parentes e amigos. Júlio e Daniel estavam perto do altar, tentando parecer normais. Quando Daniel a viu chegar, baixou o olhar, claramente desconfortável. Pelo menos um deles tinha consciência. Alexandre continuava sorrindo, com aquela pose de noivo emocionado. Que ator talentoso! Quando chegaram ao altar, Rodrigo beijou a testa da filha e entregou sua mão a Alexandre. Cuide bem dela, disse Rodrigo, olhando-o nos olhos. Sempre, seu Rodrigo, ela é o amor da minha vida, respondeu Alexandre, apertando a mão de Valentina. Se ela não soubesse a verdade, teria se emocionado. Agora sentia nojo. O padre Miguel, que a batizou quando pequena, começou a cerimônia. Valentina se desligou durante as primeiras partes, concentrada em organizar mentalmente o que faria. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Valentina e Alexandre, disse o padre. O casamento é uma instituição sagrada, baseada no amor, no respeito e na sinceridade mútua. Sinceridade? Que piada cruel. Alexandre, você aceita Valentina como sua legítima esposa? Promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da sua vida? Aceito, disse Alexandre, olhando-a profundamente nos olhos. Valentina, você aceita Alexandre como seu legítimo esposo? Promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da sua vida? Valentina fez uma pausa de 1 segundo, sentindo todos os olhares sobre ela. Alexandre apertou sua mão, mas ela notou a tensão por trás do sorriso dele. Aceito, respondeu e viu o alívio no rosto dele. Antes de prosseguirmos com a troca de alianças, os noivos desejam fazer uma declaração pessoal, anunciou o padre. Valentina havia planejado isso semanas antes, quando ainda acreditava no amor deles. Agora, seria útil de outra forma. Alexandre começou primeiro. Valentina, quando te conheci naquele dia no shopping, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. Você trouxe luz, alegria e propósito para os meus dias. Prometo ser o marido que você merece, cuidar de você e construir nossa família com todo o amor que tenho no coração. Alguns convidados se emocionaram. Valentina sorriu, mas por dentro pensava em como ele mentia com tanta naturalidade. Chegou a vez dela. Alexandre, nosso relacionamento me ensinou muito sobre confiança, sobre entregar meu coração completamente a alguém.
Hoje, aqui na frente da nossa família e amigos, eu quero que você saiba que eu te conheço de verdade. Conheço seus sonhos, seus medos, suas ambições, e prometo estar ao seu lado, não importa os desafios que enfrentemos juntos. Ela notou Júlio e Daniel trocando olhares rápidos. Alexandre apertou sua mão novamente, mas ela sentiu que estava suada. Agora, vamos proceder com a troca de alianças, disse o padre. Alexandre pegou sua aliança e a deslizou no dedo dela. Com esta aliança, eu te desposo e prometo te amar para sempre. Valentina fez o mesmo. Com esta aliança, eu te desposo e prometo te amar para sempre. As palavras tinham um gosto amargo na boca dela. Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Alexandre, pode beijar a noiva. Alexandre se aproximou e a beijou. Era um beijo que ela sonhou por meses, mas agora parecia mecânico e falso. Os convidados aplaudiram e gritaram. A marcha nupcial recomeçou, mais alta e festiva. Valentina e Alexandre caminharam de volta pela nave, recebendo cumprimentos e pétalas de rosas jogadas pela família. Do lado de fora da igreja, começaram as fotos. Valentina sorriu e posou, representando perfeitamente a noiva feliz. Ela tinha que admitir que Alexandre também era convincente, abraçando-a carinhosamente para as fotos. Vocês ficam lindos juntos, disse a fotógrafa. Dá para ver que se amam muito. Obrigada, respondeu Valentina. A gente se ama muito mesmo, não é, amor? Demais, concordou Alexandre, beijando sua testa. Durante as fotos, Valentina começou a observar os convidados com mais atenção. Sua família estava radiante. Patrícia, sua mãe, chorava de emoção ao conversar com as amigas. Rodrigo cumprimentava a todos, orgulhoso da filha. Do lado de Alexandre, o clima era diferente. Dona Carmen forçava sorrisos, mas Valentina notou que ela cochichava com algumas pessoas, fazendo comentários que pareciam maldosos. Sofia, sua irmã de 20 anos, estudante de direito, se aproximou durante uma pausa nas fotos. Vale, você está bem? Está meio estranha. Estou perfeita, Sofia. Por que você diz isso? Não sei, você está diferente. Muito controlada. Valentina abraçou a irmã. São só os nervos. Está tudo perfeito. Mas Sofia continuou a olhá-la com aquela expressão inquisitiva que desenvolveu na universidade. Após as fotos, todos seguiram para o salão de festas do Hotel Casa da Montanha, o mais elegante de Gramado. Valentina havia sonhado com aquela recepção por meses, planejando cada detalhe com a organizadora de eventos mais renomada da região. O salão estava decorado com rosas brancas e folhagens. Luzes douradas criavam uma atmosfera mágica. 250 convidados se acomodaram nas mesas redondas, cobertas com linho importado. Durante o coquetel, Valentina circulou entre os convidados, recebendo cumprimentos e abraços. Ela mantinha o sorriso e respondia a todas as perguntas sobre planos para a lua de mel e filhos, mas por dentro analisava cada movimento de Alexandre. Ele conversava animadamente com os cunhados, tentando impressionar com seus conhecimentos sobre os negócios da família. Falava de expandir as cafeterias, modernizar os postos de gasolina, como se já fizesse parte dos planos de Rodrigo. Valentina, querida, que casamento lindo, disse Dona Luísa, amiga de infância da sua mãe. Alexandre é um jovem muito especial. Vocês serão muito felizes. Obrigada, Dona Luísa. Ele realmente é especial. Especial era uma palavra interessante para descrever alguém que se casava por dinheiro. Patrícia se aproximou com os olhos ainda marejados. Minha filha, estou tão feliz. Nunca te vi tão realizada. Obrigada, mãe. Você e o pai fizeram uma festa perfeita. Alexandre parece se dar bem com todos. Seu pai estava conversando com ele sobre levá-lo para conhecer a matriz da empresa na próxima semana. Valentina sentiu um nó no estômago. Alexandre estava acelerando seus planos. Que bom, disse ela, mantendo o sorriso. Quando chegou a hora do jantar,
Valentina estava sentada na mesa principal ao lado de Alexandre. Ele segurava sua mão sobre a mesa, acariciando-a com o polegar. Antes, esse gesto a derretia. Agora a irritava profundamente. Você está deslumbrante hoje, sussurrou Alexandre no ouvido dela. Não vejo a hora da nossa lua de mel. Eu também, mentiu ela. A lua de mel. 15 dias na Espanha. Presente de Rodrigo para os recém-casados. 15 dias sozinha com um homem que só queria se aproveitar dela. A ideia lhe dava náuseas. Durante o jantar, Rodrigo se levantou para fazer o primeiro discurso. Amigos, família, muito obrigado por estarem aqui neste dia tão especial. A Valentina sempre foi a luz do nosso lar. Uma menina doce e inteligente que se tornou uma mulher maravilhosa. Alexandre, você está ganhando uma esposa incrível. E Valentina, você escolheu um homem bom, trabalhador e que claramente te ama muito. Os convidados aplaudiram. Valentina sorriu e acenou enquanto Alexandre se levantava para abraçar o sogro. Obrigado, seu Rodrigo. Prometo cuidar bem da Valentina e espero aprender muito com o senhor nos negócios. Quem sabe eu não consigo ajudar a expandir ainda mais as empresas da família? Rodrigo sorriu, claramente satisfeito com a atitude do genro. Se ele soubesse, quando foi a vez de Alexandre falar, ele se levantou e pegou o microfone. Pessoal, quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, especialmente ao seu Rodrigo e à dona Patrícia, por me receberem como um filho. Valentina, você me fez o homem mais feliz do mundo. Prometo passar o resto da minha vida fazendo você sorrir. Mais mentiras suaves e bem elaboradas. Valentina aplaudiu junto com todos enquanto ele a beijava novamente. Após os discursos, a música começou. A primeira dança seria com a música Por Debaixo de la Mesa, de Luís Miguel, que eles escolheram juntos. Valentina se lembrou de quando a ouviram pela primeira vez, abraçados no sofá da sala. Alexandre disse que a letra era perfeita para eles. Agora, dançando no centro do salão, com todos os olhares sobre eles, Valentina sentia como se estivesse atuando em uma peça de teatro. Você está tensa, sussurrou Alexandre enquanto dançavam. Só nervosismo, respondeu ela. É tanta gente olhando. Relaxa, está tudo perfeito. Nossa vida está apenas começando. Nossa vida. Valentina quase riu da ironia. Quando a música terminou, outros casais se juntaram à pista. Valentina dançou com o pai, que estava radiante. Minha princesa, você fez a escolha certa. Alexandre é um bom rapaz. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro, filha. Você realmente pensa em envolvê-lo nos negócios? Rodrigo parou de dançar por um segundo. Por que a pergunta? Curiosidade. Ele parece muito interessado. Bom, agora ele é da família e parece ter boas ideias. Por que não? Valentina forçou um sorriso. Só achei muito rápido. Filha, quando a gente gosta de alguém, a gente quer incluir essa pessoa em tudo. É normal. Se o pai dela soubesse que o genro só queria incluí-lo para roubá-lo. Após dançar com Rodrigo, Valentina foi dançar com Júlio, que parecia extremamente desconfortável. Júlio, você está bem? Parece nervoso? Ah, sim. Eu não sou muito bom em festas. Que estranho. Você sempre foi extrovertido. Júlio evitou o olhar dela. Talvez seja o nervosismo do casamento. A responsabilidade de ser padrinho, sabe? Entendo. Deve ser difícil quando você sabe de coisas que não pode contar. Júlio tropeçou levemente. Como assim? Nada específico. Só notei que hoje você parece guardar algum segredo. Não. Está tudo normal. Mas o nervosismo dele era óbvio. Valentina decidiu pressionar um pouco mais. Júlio, vocês são amigos há muito tempo, não é? Desde a escola. Ele sempre foi assim? Ambicioso? Ambicioso como? Interessado em dinheiro, em progredir rapidamente. Júlio parou de dançar e a encarou. Valentina, por que você está perguntando isso?
Só curiosidade sobre meu marido. Quero conhecê-lo melhor através dos amigos dele. Olha, o Alexandre, ele é complicado às vezes. Complicado como? Júlio olhou ao redor, se certificando de que Alexandre não estava por perto. Escuta, talvez seja melhor a gente conversar outro dia. Quando o quê? Quando eu já estiver casada e for tarde demais. O rosto de Júlio empalideceu. Valentina, Você o quê, Júlio? Ele respirou fundo. Eu tentei convencê-lo. Tentei dizer que isso era errado. Mas ele não me ouve. Valentina parou de dançar por completo. Do que você está falando? Você ouviu? Não ouviu? Por isso está fazendo essas perguntas? Ouvir o quê? A conversa na sacristia. Você estava lá. Valentina sentiu seu coração acelerar. Ela havia sido descoberta. Mas, ao mesmo tempo, Júlio estava confirmando tudo. E o que você pensa fazer com essa informação? Perguntou ele, claramente aterrorizado. Eu ainda não sei, respondeu ela com honestidade. Mas eu sei que não vou deixar ele me usar. Valentina, pelo amor de Deus, não faça um escândalo aqui. Tem 200 pessoas. Não se preocupe, Júlio. Eu não vou fazer escândalo. Então o que você vai fazer? Valentina sorriu sinceramente pela primeira vez desde a manhã. Algo que ele jamais imaginaria. A música terminou e eles se separaram. Júlio foi direto falar com Alexandre, que conversava com alguns tios de Valentina. Ela viu como os dois sussurravam com urgência. Alexandre olhando em sua direção com uma expressão preocupada. Sofia se aproximou. Vale, o que você falou para o Júlio? Ele parece que viu um fantasma. Só papo de cunhados, respondeu Valentina. De cunhados nada. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Primeiro você age estranho. Agora o padrinho do seu marido parece aterrorizado. O que está rolando? Valentina olhou para uma irmã. Sofia era inteligente, estudava direito, talvez pudesse ajudá-la. Sofia, você pode me fazer um favor sem fazer perguntas? Depende do favor? Preciso que você investigue o Alexandre. Discretamente. Que tipo de informação? Finanças, dívidas, histórico. Você tem acesso a essas bases de dados da universidade, não tem? Sofia arregalou os olhos. Valentina, que história é essa? Você descobriu alguma coisa sobre ele? Por favor, Sofia, só confia em mim e não diga nada para os nossos pais ainda. Ainda? Valentina, você está me assustando. Você me promete que vai fazer isso? Sofia hesitou. Está bem, mas depois você vai me contar tudo, eu prometo. Alexandre se aproximou das duas com um sorriso forçado. Do que vocês estão falando tão sérias? Planos de filhos, mentiu Valentina rapidamente. A Sofia estava perguntando quando a gente pensa em ter bebês. Ah, sim, a gente quer esperar 1 ou 2 anos, disse Alexandre, relaxando visivelmente. Primeiro queremos nos estabilizar financeiramente, completou Valentina, observando a reação dele. Alexandre sorriu e a abraçou pela cintura. Isso. Quero garantir que nossa família tenha toda a segurança do mundo. Segurança, com o dinheiro dela. Sofia os observava com aquela mesma expressão analítica. Bom, vou deixar vocês conversarem. Preciso ir com a vovó Pilar. Quando Sofia se afastou, Alexandre segurou firmemente o braço de Valentina. O que você falou para o Júlio? Nada importante. Por quê? Ele parece nervoso. Talvez sejam só os nervos normais do casamento. Você sabe como ele fica ansioso em eventos sociais? Alexandre a olhou por um momento. Você está diferente hoje. Diferente como? Não sei, mais distante. Valentina se aproximou dele e lhe deu um beijo na bochecha. É só o cansaço, amor. Foi um dia longo, mas estou feliz. Tem certeza? Mas Alexandre continuou a olhá-la com desconfiança. Nesse momento, Rodrigo se aproximou. Alexandre, vem. Quero te apresentar o Henrique Gonçalves, meu contador. Vocês vão trabalhar juntos a partir de agora? Claro, seu Rodrigo. Alexandre sorriu, mas Valentina notou a ansiedade em seus olhos. Enquanto eles conversavam com o contador,
Valentina foi ao banheiro para respirar um pouco. Precisava pensar no próximo passo. No banheiro, encontrou Dona Carmen, a mãe de Alexandre, retocando a maquiagem. "Valentina, querida, que festa bonita", disse ela, mas o tom não parecia sincero. "Obrigada, Dona Carmen. Espero que sejam muito felizes. Alexandre merece uma boa vida depois dos problemas que ele teve." Valentina parou de lavar as mãos. "Que problemas?" Dona Carmen pareceu ter falado demais. "Nada importante, só algumas dificuldades financeiras que todo jovem passa." "Que tipo de dificuldades?" "Bom, você sabe, empréstimos, cartões de crédito." "Nada que um bom casamento não resolva." A frieza com que ela disse isso fez Valentina entender que a mãe sabia dos planos do filho. "Eu entendo", respondeu Valentina simplesmente. "Tenho certeza que vamos nos ajudar mutuamente. Afinal de contas, é para isso que o casamento serve, não é? Compartilhar responsabilidades e recursos." "Recursos? Que palavra interessante." "Claro, Dona Carmen." Quando Valentina voltou ao salão, a festa estava no auge. As pessoas dançavam, conversavam animadamente, se divertiam. Era um contraste surreal com o turbilhão que passava pela cabeça dela. Daniel se aproximou enquanto ela tomava uma taça de champanhe. "Valentina, posso falar com você um momento?" "Claro." Eles se afastaram para um canto mais reservado. "Eu sei que você ouviu a nossa conversa hoje de manhã." Valentina decidiu não negar. "E daí?" "Eu tentei convencer o Alexandre a não fazer isso. Você precisa saber disso." "Por que você está me contando?" "Eu não consigo mais fingir que está tudo bem. Ele é meu amigo, mas isso que ele está fazendo é muito errado." "E o que você sugere que eu faça?" "Eu não sei. Talvez vocês possam conversar. Quem sabe ele não muda de ideia?" Valentina quase riu. "Daniel, você ouviu a mesma coisa que eu. Ele planejou isso por 2 anos. Não é algo que ele vá se arrepender. Então, o que você vai fazer?" "Ainda estou decidindo. Por favor, não o destrua em público. Eu sei que ele merece, mas..." "Mas o quê?" "Ele tem problemas sérios com certas pessoas. Se ele perder essa oportunidade..." "Que pessoas?" Daniel baixou ainda mais a voz. "Gente que emprestou dinheiro. Gente que não brinca." Valentina sentiu um arrepio. Alexandre não era apenas um golpista ganancioso, era um homem desesperado. "Quanto ele deve?" "Muito, mais de 200 mil." "E se ele não pagar?" Daniel apenas balançou a cabeça, deixando a implicação no ar. Valentina ficou em silêncio por um momento, processando a nova informação. Alexandre não era apenas um golpista, era um homem em perigo. E isso explicava parte do seu desespero. Mas não justificava querer enganá-la e usar a família dela. Sofia apareceu ao lado dela. "Vale, eu consegui informações preliminares." "Como assim? Já?" "Tenho um amigo que trabalha em um escritório de advocacia. Fiz algumas ligações discretas." "E?" "O Alexandre está com o nome sujo há mais de 1 ano. Várias dívidas atrasadas, protestos, um histórico bem complicado." "Mais alguma coisa?" "Tem processos contra ele, pessoas cobrando dinheiro. E parece que ele já tinha tentado se aproximar de outras famílias ricas da região antes de te conhecer." Valentina sentiu o sangue gelar. "Outras famílias?" "Sim. Ele ficou noivo de uma garota de Campos do Jordão no ano passado, mas o pai dela descobriu algo e cancelou tudo na última hora." "Sofia, você tem certeza disso?" "Tenho o nome da família se você quiser investigar mais." Então Alexandre era um golpista profissional. Valentina não era a primeira vítima e provavelmente não seria a última se ele conseguisse enganá-la. "Sofia, preciso que você me faça outro favor." "Diga." "Você pode descobrir quem são os credores dele? As pessoas para quem ele deve dinheiro?" "Eu posso tentar, mas..." "Vale, isso está ficando perigoso. Talvez seja melhor você só pedir o divórcio e..." "Não.
Se eu fizer isso, ele vai continuar tentando aplicar o mesmo golpe em outras mulheres. E além disso, ele pode tentar se vingar da nossa família de alguma forma. Então, qual é o seu plano? Valentina olhou para Alexandre, que conversava animadamente com Rodrigo sobre os planos de negócios. Eu vou dar a ele exatamente o que ele quer, mas não do jeito que ele espera. Eu não estou entendendo. Ainda estou montando o plano, mas confia em mim. O resto da noite passou em uma névoa de sorrisos falsos e atuação. Valentina dançou, conversou, tirou fotos, sempre mantendo a fachada de noiva feliz. Alexandre também seguiu com sua atuação, mas ela notou que ele estava cada vez mais ansioso para que a festa terminasse. Perto da meia-noite, começaram os preparativos para a tradicional hora de ir embora. Valentina jogou o buquê, que foi pego por uma prima solteira. Ela e Alexandre cortaram o bolo, novamente para as últimas fotos. Finalmente, chegou o momento de ir para a suíte nupcial, no mesmo hotel. Rodrigo e Patrícia se despediram com lágrimas nos olhos. Minha filha, sejam muito felizes, disse Patrícia. Cuidem-se muito, acrescentou Rodrigo, abraçando Alexandre como a um filho. Se eles soubessem, no elevador do hotel, Alexandre finalmente relaxou. Ufa, acabou, estava cansado de fingir felicidade. Valentina o olhou surpresa. Fingir? Alexandre percebeu o que havia dito e tentou se corrigir. Não quis dizer isso. É que festas cansam, não é? Muita gente, muito barulho. Mas agora somos só nós dois. É, somos só nós dois. Repetiu Valentina, com um tom que ele não compreendeu. Na suíte, Alexandre foi direto para o banheiro tomar banho. Valentina aproveitou para pegar seu celular e enviar uma mensagem para Sofia. Preciso de todas as informações que você puder conseguir até amanhã. É urgente. A resposta chegou rápido. Estou nisso. Mas vale. Toma cuidado. Essa gente não brinca. Valentina guardou o celular quando Alexandre saiu do banheiro. Ele se aproximou dela com aquele sorriso sedutor que antes a enlouquecia. Finalmente, sozinhos. Senhora Mendes. Senhora Mendes, repetiu ela. Ainda soa estranho. Você se acostuma, disse ele, tentando beijá-la. Valentina se afastou suavemente. Alexandre, estou exausta. Que tal a gente deixar para amanhã? A expressão dele mudou rapidamente. Sério? Na nossa primeira noite de casados? É que foi um dia muito intenso. Preciso processar tudo. Alexandre se irritou visivelmente, mas tentou disfarçar. Tudo bem, eu entendo. Mas ela sabia que ele não entendia. Ele provavelmente estava planejando como acelerar seus planos para ter acesso aos bens dela, e uma esposa distante não ajudava. Valentina foi para o banheiro e ficou um tempo sozinha, organizando seus pensamentos. Quando saiu, Alexandre já estava dormindo ou fingindo. Ela se deitou do outro lado da cama, o mais longe possível dele. Era estranho estar ali, casada com um homem que não conhecia de verdade, em uma cama que deveria ser o começo de uma vida feliz. Na manhã seguinte, Alexandre acordou de bom humor. Bom dia, esposa, disse beijando o rosto dela. Bom dia, respondeu ela sonolenta. Que tal a gente tomar café da manhã no quarto? Podemos aproveitar para conversar sobre nossos planos. Que planos? Bom, agora que estamos casados, temos que pensar no futuro. Casa própria, investimentos. Talvez eu possa ajudar seu pai com os negócios. Lá vinha ele. Alexandre, você não acha que é muito cedo para isso? Acabamos de nos casar. Cedo? Valentina, planejar nunca é cedo demais. A propósito, seu pai mencionou ontem que quer me levar para conhecer a matriz na segunda-feira. E você já aceitou? Claro, é uma oportunidade incrível de aprender sobre o negócio da família. Família, como se ele realmente se importasse com a família. O celular de Valentina vibrou. Uma mensagem de Sofia. Consegui mais informações. Precisamos conversar urgente. Quem é? Perguntou Alexandre.
A Sofia me agradecendo pela festa. Ai, que fofa. Sua irmã é legal. Se ele soubesse que Sofia estava investigando o... Alexandre, eu vou tomar banho e a gente desce para tomar café. Pode ser? Perfeito. Vou aproveitar para ligar para os meninos e agradecer pela festa. No banheiro, Valentina ligou para Sofia. Alô? Vale, eu descobri coisas sérias. O Alexandre deve dinheiro para pessoas muito perigosas. E não são só R$200.000, S.A. Ocas R$500.000. 500.000, boss? Sim, e tem mais. Ele realmente tentou aplicar o mesmo golpe em pelo menos 3 famílias diferentes nos últimos 2 anos. Como assim? Sempre o mesmo esquema. Ele se aproxima da filha de empresários ricos, conquista a família, se casa e tenta ter acesso aos bens. Na primeira família, o pai percebeu a tempo. Na segunda, a noiva desconfiou e terminou tudo. Você é a terceira tentativa. Valentina sentiu náuseas. Sofia, você tem certeza disso? Totalmente. Eu falei com uma das ex-noivas. Ela me contou tudo. E os credores? São gente metida com jogo ilegal, cassinos clandestinos, apostas esportivas. O Alexandre tem um vício sério, Val. E se ele não pagar? A ex-noiva disse que ele já foi ameaçado várias vezes. Por isso ele está tão desesperado. Valentina ficou em silêncio, assimilando toda a informação. Vale, você está aí? Estou. Sofia, obrigada por descobrir tudo isso. O que você vai fazer agora? Vou colocar meu plano em ação. Que plano? Depois eu te conto. Mas preciso de mais uma coisa. Diga, você pode descobrir exatamente quem são esses credores? Nomes, endereços, como entrar em contato? Valentina, isso é muito perigoso. Sofia, confia em mim. Eu não vou fazer nenhuma besteira. Está bem, mas promete que vai me contar tudo depois. Eu prometo. Quando desligou, Valentina ficou um momento se olhando no espelho. Seu reflexo mostrava uma mulher decidida, muito diferente da noiva ingênua que Alexandre acreditava ter conquistado. Ela voltou para o quarto e encontrou Alexandre ao telefone. Sim, cara, deu tudo certo. Agora é só uma questão de tempo. Não, ela não desconfia de nada. Na segunda-feira já começo a trabalhar com o sogro. Alexandre notou que ela tinha chegado e desligou rápido. Era o Júlio, agradecendo pela festa. Que bom, disse Valentina, sabendo perfeitamente que era mentira. Durante o café da manhã no restaurante do hotel, Alexandre estava eufórico. Valentina, eu estava pensando, que tal a gente cancelar a lua de mel? Como assim? É que seu pai ficou muito animado com a ideia de me ensinar o negócio. Não quero perder essa oportunidade. Alexandre, são 15 dias na Espanha. Meus pais pagaram tudo. Eu sei, mas podemos ir outro dia. Agora é o momento perfeito para eu me estabelecer na empresa. Valentina o observou. Ele estava tão ansioso para começar a roubar que nem podia esperar 2 semanas. Está bem, disse ela. Se é isso que você quer. Alexandre sorriu radiante. Eu sabia que você ia entender. Agora somos uma equipe. Equipe? Que piada. Depois do café, eles voltaram para casa. Valentina morava em um apartamento de 3 quartos que seus pais lhe deram quando se formou. Alexandre havia se mudado para lá algumas semanas antes do casamento, mas mantinha seu antigo apartamento alugado. Amor, eu preciso passar no meu apartamento para pegar algumas coisas, disse Alexandre. Está bem, eu vou aproveitar para descansar um pouco. Perfeito. Volto em algumas horas. Assim que Alexandre saiu, Valentina ligou para Sofia. Ele já foi? Você pode vir? Estou a caminho. 30 minutos depois, Sofia chegou com uma pasta cheia de documentos. Vale, eu consegui muito mais informações. Senta porque é muita coisa. Me fala. Primeiro, os credores. São gente realmente perigosa. Eles já quebraram as pernas de alguns devedores. Alexandre está com muito medo. Continua. Segundo, eu descobri que ele tem mais dívidas além das apostas. Empréstimos com agiotas, cartão de crédito estourado, financiamentos atrasados. No total,
Ele deve mais de R$ 800 mil. R$ 800 mil? Meu Deus! E tem mais. Ele mentiu sobre tudo na vida. O escritório de contabilidade onde ele diz que trabalha. Ele foi demitido há 6 meses por suspeita de desvio de dinheiro. Então ele está desempregado? Completamente. E sobrevive de pequenos golpes e empréstimos. Valentina balançou a cabeça, incrédula. Mais alguma coisa? Sim, a família dele também está falida. A mãe dele perdeu a casa porque o Alexandre pediu dinheiro emprestado usando ela como aval. Ele destruiu a própria família. Por isso ela estava tão interessada no casamento. Exato. Para ela, você é a salvação da família. Valentina se levantou e caminhou até a janela. Sofia, ele é muito mais perigoso do que eu pensava. Por isso eu acho que você deveria ir embora agora. Pede o divórcio. Sai de Gramado se for preciso. Não. Por que não? Valentina se virou para Itairmã. Porque se eu fizer isso, ele vai continuar destruindo outras famílias e ele pode tentar se vingar da nossa também. Então qual é o seu plano? Eu vou dar a ele exatamente o que ele quer. Acesso aos bens da família. Valentina, você enlouqueceu? Calma, deixa eu te explicar. Valentina se sentou de novo e pegou nas mãos da irmã. O Alexandre acha que eu sou uma menina ingênua e apaixonada, certo? Sim. Então, eu vou continuar sendo essa menina. Vou ajudá-lo a conseguir acesso aos negócios do papai. Inclusive, vou sugerir que ele assine procurações e documentos importantes. Eu ainda não entendo. Sofia, você está estudando direito. O que acontece quando alguém assina documentos fraudulentos ou tenta roubar de uma empresa? Sofia arregalou os olhos. Eles vão para a cadeia por estelionato-fraude. Exato. E se essa pessoa está devendo para criminosos, ter ficha criminal não vai ajudar muito na situação dele, não é? Valentina, você quer que ele seja preso? Eu quero que ele seja pego em flagrante, tentando nos roubar, com provas suficientes para garantir que ele nunca mais faça isso com ninguém. Mas é perigoso. E se ele descobrir? Ele não vai. Ele me subestima demais. Sofia pensou por um momento. E os credores dele? Ah, para isso eu tenho outro plano. Que plano? Valentina sorriu. Eu vou fazer um acordo com eles. Como? Eu vou procurá-los e propor pagar a dívida do Alexandre. Em troca, eles vão fazer algumas coisas por mim. Que coisas? Quando eu tiver as provas de que ele tentou nos roubar, eu vou entregar tudo às autoridades. Mas antes, eu vou dar uma lição nele que ele nunca mais vai esquecer. Sofia balançou a cabeça. Isso é muito arriscado, Vale. Talvez, mas é a única forma de garantir que ele nunca mais machuque ninguém. E se der errado? Não vai dar. O Alexandre me subestima, e essa é a minha maior vantagem. Sofia suspirou. Tudo bem. O que você precisa que eu faça? Primeiro, quero todos os detalhes dos credores, nomes, endereços. Como entrar em contato. Segundo, quero que você me ajude a documentar tudo o que ele fizer nos próximos dias. Documentar como? Gravações, fotos, cópias de documentos. Tudo o que provar que ele está tentando nos enganar. E você tem certeza de que quer ir até o fim com isso? Valentina olhou pela janela novamente. Do apartamento, dava para ver a empresa do pai, no centro da cidade. 3 gerações de trabalho honesto que Alexandre queria destruir em algumas semanas. Tenho certeza. Alexandre voltou no final da tarde carregando 2 malas. Oi, amor. Trouxe o resto das minhas coisas. Que bom! Agora a gente vive oficialmente junto. Sim. Alexandre pareceu hesitar. Valentina, a gente pode conversar sobre uma coisa? Claro, sobre o que é? É sobre dinheiro. Eu estou meio apertado agora. Lá vinha ele. Apertado como? Algumas contas atrasadas do apartamento antigo, sabe? Nada grave. Mas eu pensei, já que a gente está casado, talvez a gente pudesse unificar as finanças. Unificar como? Bom, colocar tudo em uma conta conjunta. Assim fica mais fácil de administrar. Valentina fingiu considerar.
Faz sentido, mas você não acha que é muito cedo? Cedo? Valentina, nós somos marido e mulher. O que é meu é seu e vice-versa. Está bem, amanhã a gente pode ir ao banco para resolver isso. Alexandre sorriu, aliviado. Perfeito. E sobre trabalhar com o seu pai, como fica? Ele quer me levar amanhã mesmo para conhecer cada empresa. Estou muito animado. Que bom. Tenho certeza que você vai se sair muito bem. Eu também. A propósito, eu pensei, será que seu pai poderia me dar uma procuração para assinar alguns documentos? Para agilizar os trâmites? Uma procuração? Você não acha que é cedo demais para isso? É que eu quero ajudar de verdade. E se ele estiver viajando ou ocupado, eu poderia resolver algumas coisas por ele. Valentina fingiu refletir. Tem lógica, vou conversar com ele. Alexandre a abraçou. Eu sabia que você ia me entender. Somos uma verdadeira equipe. Aquela noite, enquanto Alexandre dormia, Valentina mandou mensagens para Sofia para organizar os próximos passos do plano. Ela também pesquisou na internet sobre os credores de Alexandre e encontrou informações preocupantes. Na manhã seguinte, Alexandre acordou emocionado. Hoje é meu primeiro dia trabalhando com o seu pai. Estou nervoso. Vai dar tudo certo, disse Valentina, preparando o café. Meu pai está muito empolgado com as suas ideias. Falando nisso, você falou com ele sobre a procuração? Ainda não, mas vou tentar hoje. Perfeito. Quando Alexandre saiu para a empresa, Valentina ligou para Rodrigo. Pai, posso falar com você? Claro, filha. Aconteceu alguma coisa? Não, nada grave. É sobre o Alexandre. O que tem ele? Está tudo bem? Sim. É que ele está muito empolgado para ajudar nos negócios. Ele até perguntou se você poderia dar uma procuração para ele agilizar alguns trâmites. Houve uma pausa do outro lado. Uma procuração? Filha, ele mal começou a trabalhar comigo. Você não acha que é muito cedo? Eu disse a mesma coisa, mas ele insistiu que quer ajudar de verdade. Deixa eu pensar nisso. Por enquanto eu vou ensinar o básico para ele. Claro, pai. Não tem pressa. Valentina, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você está bem? Desde o casamento, você está diferente. Valentina respirou fundo. Estou bem, pai. São muitas mudanças de uma vez só. Eu entendo. Se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. Obrigada, pai. Ao desligar, Valentina se arrumou para sair. Ela tinha um encontro com uma das pessoas para quem Alexandre devia dinheiro. O encontro foi em um café no centro. Valentina chegou ao meio-dia e procurou um homem de 40 anos, com cabelos grisalhos, chamado Ramiro. Você é a Valentina? Perguntou ele ao se aproximar. Sim. Você é o Ramiro? Eu mesmo. Senta. Ramiro não parecia o criminoso perigoso que Valentina imaginava. Era um homem comum, vestido de forma simples, que passaria por qualquer comerciante. Então você é a esposa do Alexandre, disse ele, mexendo no café. Isso. E você quer pagar as dívidas dele? Isso mesmo, mas com algumas condições. Ramiro riu. Condições? Mocinha, você não está em posição de impor condições. Estou sim. Vocês querem o dinheiro. Eu tenho o dinheiro. Mas eu preciso de algumas coisas em troca. Que coisas? Valentina respirou fundo. Eu preciso que vocês pressionem o Alexandre mais alguns dias. Não façam nada violento. Só o mantenham assustado. E por que você quer isso? Digamos que eu estou planejando dar uma lição nele. Ramiro a estudou por um momento. Você descobriu que ele casou com você por dinheiro, não é? Como você sabe? Mocinha, um homem que deve R$ 800.000 a ou se casa por amor, se casa por necessidade. 800.000? Ele deve tudo isso para vocês? Para nós e para outras 5 pessoas. O Alexandre se meteu em muitos problemas. E se eu pagar tudo? Então ele fica livre,
Mas antes, vocês podem me ajudar com uma coisa? Depende. Valentina contou a Ramiro sobre seus planos de pegar Alexandre, roubando a família. Ramiro ouviu tudo com atenção. Interessante, disse ele no final. E você acha que isso vai funcionar? Tenho certeza. E o que você ganha com isso? A certeza de que ele nunca mais vai machucar ninguém. Ramiro pensou. Está bem, vamos fazer o seguinte. Eu te dou 5 dias para você conseguir as provas. Enquanto isso, a gente continua pressionando ele. Depois, você paga a dívida e a gente some da vida dele. Trato feito. Mas se alguma coisa der errado, se ele descobrir o que você está fazendo, a gente não se responsabiliza. Entendido. Ramiro se levantou. Uma pergunta. Por que você não pede o divórcio e pronto? Porque eu quero justiça, não só para mim, mas para todas as mulheres que ele tentou enganar. Você é corajosa ou muito burra? Talvez as duas coisas. Quando Valentina chegou em casa, Alexandre já estava lá nervoso. Como foi o primeiro dia? Perguntou ela. Bem complicado. Por quê? Seu pai é muito cauteloso. Mal me deixou fazer alguma coisa importante. É normal. Primeiro ele precisa confiar em você. Eu sei, mas... Vale. E a procuração? O que aconteceu? Você falou com ele? Sim, ele disse que vai pensar. Alexandre pareceu frustrado. Eu esperava uma resposta mais positiva. Alexandre, calma. São só alguns dias. Logo ele vai te dar mais responsabilidades. É que bom, eu estou com umas pressões. Gente cobrando dívidas antigas. Que dívidas? Alexandre hesitou. Nada grave. Só umas contas pendentes. Quanto você deve? Não é muito. Uns 20, 30 mil. Mais mentiras. Ele devia quase 1 milhão e dizia que eram R$30 mil. Alexandre, por que Vogue e Dalina ou me contou antes? Eu não queria te preocupar. Eu pensei que com meu novo trabalho eu resolveria tudo rapidinho. Eu posso te ajudar? Rio. Claro. Somos marido e mulher. Seus problemas, os meus. Alexandre abra si ao. Vale, voki e. Genkre vela eu sabia que tomei a decisão certa. Decisão certa. Se ele soubesse. Quanto Vogue é que precisa exatamente? Bom, talvez uns R$50 mil. Para pagar tudo e ficar tranquilo. R$50 mil de R$800 mil. Ele mentia descaradamente. Ok, amanhã eu te transfiro. Sério? Assim, sem mais nem menos. Alexandre, eu te amo. Eu quero que você fique tranquilo para focar no trabalho. Você é perfeita, disse ele beijando-a. Perfeita para enganar, ela pensou. Aquela noite, enquanto Alexandre dormia, Valentina ligou para Sofia. Como foi a reunião? Melhor do que o esperado. Eles vão cooperar? Sim. E o Alexandre? Ele está desesperado. Me pediu R$50 mil emprestados. R$150 mil de R$800 mil dela? Exato. E amanhã eu vou dar a ele. Por quê? Para ser a esposa perfeita. Ele precisa confiar em mim para o plano funcionar. E as provas? Estou nisso. Ele já está pedindo ao meu pai que lhe dê uma procuração. É questão de tempo até que ele tente algo mais concreto. Valentina, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Eu tenho. Confia em mim. Na manhã seguinte, Valentina foi ao banco e transferiu 100 mil dólares para a conta de Alexandre. Quando ele viu a transferência, quase chorou de alívio. Valentina, muito obrigado mais uma vez. Você não sabe o peso que tirou de mim. Eu imagino. Agora você pode se concentrar no trabalho. Isso. A propósito, sobre aquela procuração... Alexandre, meu pai precisa de tempo. Você entende, não é? Eu entendo, mas... Valentina, posso te contar uma coisa? Claro. Eu tenho umas ideias para expandir os negócios da família, mas eu preciso ter acesso a alguns documentos para estudá-los melhor. Que tipo de documentos?
Contratos com fornecedores, extratos bancários, esse tipo de coisa. Nada demais. E para que você precisa disso? Para entender melhor como o negócio funciona. Assim posso sugerir melhorias. Valentina fingiu considerar. Faz sentido. Eu posso pedir para meu pai te dar acesso a essas informações. Sério, seria perfeito. Mas, Alexandre, você promete que vai usar essa informação só para estudar? Claro. Para que mais eu usaria? Para roubar, ela pensou. Está bem. Eu vou falar com ele hoje. Alexandre a beijou emocionado. Você é a melhor esposa do mundo. Se ele soubesse que estava cavando a própria cova. Valentina ligou para Rodrigo. Pai, o Alexandre está muito interessado em entender melhor os negócios. Ele perguntou se você poderia dar a ele acesso a alguns documentos para ele estudar. Que documentos? Contratos, extratos bancários, essas coisas. Ele quer sugerir melhorias. Rodrigo ficou pensativo. Filha, essa é uma informação muito sensível da empresa. Eu sei, pai, mas agora ele é da família e ele parece realmente interessado em ajudar. Deixa eu falar com ele primeiro, ver que tipo de ideias ele tem. Claro. Valentina, posso te perguntar uma coisa? Pode. Esse interesse do Alexandre nos negócios não está sendo um pouco intenso demais? Valentina fingiu surpresa. Como assim? É que ele faz muitas perguntas sobre valores, contas, fornecedores. Para alguém que mal começou. Pai, ele só quer te impressionar. Mostrar que é dedicado. Talvez. Mas eu vou ficar de olho. Claro, você tem razão em ser cauteloso. Quando Valentina desligou, notou que Rodrigo já estava desconfiado. Isso era bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque ele não seria facilmente enganado. Ruim porque ele poderia acabar descobrindo os planos dela também. À tarde, Alexandre voltou do trabalho visivelmente frustrado. Como foi hoje? Perguntou Valentina. Seu pai está sendo muito cauteloso. Mal me deixa ver os documentos básicos. É a personalidade dele. Sempre foi assim. Mas como eu vou poder ajudar se eu não entendo como o negócio funciona? Dê tempo a ele, Alexandre. Você só está lá há 2 dias. Mas... Valentina, você acha que seu pai confia em mim? Claro que sim. Por que a pergunta? Hoje ele me fez umas perguntas estranhas sobre meu interesse nos números da empresa. Valentina disfarçou a preocupação. Que tipo de perguntas? Ele perguntou porque eu queria saber sobre o lucro dos últimos anos. Disse que não era relevante para o meu trabalho inicial. E o que você respondeu? Que eu queria entender o potencial de crescimento, mas ele não pareceu convencido. Alexandre, relaxa. Meu pai é desconfiado por natureza. Foi assim que ele protegeu a empresa todos esses anos. Sim, talvez você tenha razão, mas Alexandre continuou preocupado e Valentina sabia que ele estava desesperando. Naquela noite, o telefone de Alexandre tocou. Ele atendeu, nervoso. Alô? Valentina não conseguiu ouvir o que a pessoa do outro lado dizia, mas viu Alexandre empalidecer. Eu sei. Sim, eu sei que o prazo está acabando. Não, eu ainda não consegui. Eu preciso de mais alguns dias. Alexandre saiu para a sacada para continuar a conversa. Quando voltou, estava visivelmente alterado. Quem era? Perguntou Valentina. Ninguém. Problema no trabalho? Problema? Mas você mal está lá há 2 dias. É um assunto de um antigo cliente do escritório onde eu trabalhava antes. Mais mentiras. Alexandre, você está bem? Parece nervoso. Estou perfeito. Só cansado. Mas ele não estava perfeito. Estava aterrorizado. Na manhã seguinte, Alexandre acordou ainda mais ansioso. Valentina, você vai falar com seu pai sobre os documentos? Vou. É importante. Muito importante. Eu entendo. E se ele perguntar para que é o dinheiro? O que eu digo?
que é para liquidar todas as nossas dívidas e começar uma vida nova sem preocupações financeiras. Ok. Após a saída de Alexandre, Valentina ligou imediatamente para Rodrigo. Pai, ele está desesperado. Como assim? Ele pediu mais 100.000 léguas emprestados e o prazo é na sexta-feira. Na sexta-feira, que prazo? O dos credores dele. Se ele não pagar até sexta, eles vão tomar medidas drásticas. Valentina, isso está ficando muito perigoso. Eu sei, pai. Por isso eu preciso acelerar o plano. Que plano? Eu vou dar o dinheiro a ele hoje, mas com uma condição. Que condição? Que ele use a procuração para fazer a transferência direto da conta da empresa. Valentina, isso é muito arriscado. É a única forma de pegá-lo em flagrante, pai. Se ele fizer a transferência, teremos prova legal de tentativa de roubo. Rodrigo refletiu. E se ele não aceitar fazer pela empresa? Ele vai aceitar. Ele está desesperado demais para questionar. Está bem, mas eu vou monitorar tudo em tempo real. Perfeito. Valentina ligou para Alexandre. Amor, eu falei com o meu pai sobre o empréstimo. E? Ele aceitou nos emprestar o dinheiro. Alexandre suspirou, aliviado. Obrigado, Valentina. Você salvou a minha vida. Mas tem uma condição. Que condição? Como é uma quantia alta, ele quer que você faça a transferência diretamente da conta da empresa. Assim fica mais fácil para ele controlar o dinheiro. Alexandre hesitou. Da conta da empresa? Sim, ele disse que você tem procuração, então pode fazer a transferência ainda hoje. Está bem, faz sentido. Você pode fazer isso hoje? Sim, posso. Para qual conta eu transfiro o dinheiro? Você pode transferir direto para sua conta pessoal. Depois você resolve as dívidas. Perfeito. Valentina, obrigado, de verdade. De nada, amor. Quando Valentina desligou, soube que havia colocado o plano em ação. Alexandre estava tão desesperado que aceitou fazer exatamente o que ela queria, usar a procuração para transferir dinheiro da empresa para sua conta pessoal. Isso seria evidência suficiente para processá-lo por estelionato e apropriação indébita. Ela ligou para Rodrigo. Pai, ele aceitou. Vai fazer a transferência hoje à tarde. Valentina, você tem certeza de que quer ir até o fim com isso? Absolutamente. É a única forma de garantir que ele nunca mais machuque ninguém. Está bem. Eu vou monitorar todos os movimentos da conta. E pai, sim. Quando ele fizer a transferência, você pode chamar a polícia? Posso, mas e você? Onde você vai estar quando isso acontecer? Eu estarei longe. Não quero estar por perto quando o prenderem. À tarde, Valentina saiu de casa e foi para um café no centro da cidade. De lá, ligou para Sofia. Hoje é o dia? Você tem certeza de que é isso que você quer? Sim. Alexandre vai tentar transferir 100.000 dólares da empresa hoje. Quando ele fizer, meu pai vai chamar a polícia. E depois? Depois, ele vai ser preso por fraude. E nunca mais poderá fazer isso com ninguém. Valentina, e se ele tentar se vingar? Ele não vai poder. Ele vai estar na cadeia. Às 4 da tarde, Rodrigo ligou. Filha, ele fez a transferência. Como? 100.000 dólares da conta empresarial para a conta pessoal dele. Eu tenho todos os comprovantes. E agora? Agora eu vou ligar para a polícia. Pai, obrigada por confiar em mim. Espero que você saiba o que faz. 1 hora depois, Rodrigo ligou de novo. A polícia foi à empresa. Alexandre foi preso em flagrante. Como ele reagiu? Primeiro, ele tentou negar. Depois, disse que você tinha autorizado. Mas quando eu mostrei que a transferência foi feita com a procuração da empresa, ele não conseguiu explicar. E agora? Agora ele vai responder por estelionato e uso indevido de procuração. Ele poderia passar anos na prisão. Valentina sentiu uma mistura de alívio e tristeza. O plano tinha funcionado, mas era triste ver a pessoa com quem sonhou construir uma família sendo presa. Pai, eu posso ir para casa agora? Pode, mas Valentina. Sim, você foi muito corajosa e muito inteligente. Você salvou a nossa família de um golpe que poderia ter sido devastador.
Quando Valentina chegou em casa, encontrou Júlio e Daniel esperando na porta. Valentina, a gente ficou sabendo o que aconteceu, disse Júlio. E? A gente quer pedir desculpas, disse Daniel. A gente sabia que era errado, mas não tivemos a coragem de fazer nada. E agora? O que vocês querem fazer? A gente quer testemunhar contra ele, disse Júlio. Contar tudo o que a gente sabe sobre os planos dele. Por quê? Porque é o certo a se fazer. E porque você mostrou uma coragem que a gente não teve. Valentina os convidou para entrar. Durante 2 horas, eles contaram tudo o que sabiam sobre os planos de Alexandre, as dívidas, os golpes anteriores. Tudo foi gravado para ser usado como evidência no julgamento. Quando eles foram embora, Valentina finalmente ficou sozinha. Ela se sentou no sofá e chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Ela estava livre. 3 dias depois, Ramiro a procurou. Como combinamos, vim buscar o pagamento das dívidas. As dívidas do Alexandre? Isso. Você disse que pagaria quando tivesse as provas contra ele. É verdade. Mas agora ele está preso. As dívidas não são mais minha responsabilidade. Ramiro sorriu. Garota, você é mais esperta do que eu pensava. Como assim? Você nos usou para pressionar ele e conseguiu as provas que queria, e agora não precisa pagar nada. Exatamente isso. Inteligente. Muito inteligente. E vocês? O que farão agora? Nada. O Alexandre está na cadeia. Não tem como ele pagar. Vamos considerar a dívida quitada. Como assim quitada? O show que você deu valeu mais do que qualquer pagamento. O cara casou pensando que ia ficar rico e acabou na cadeia. É uma lição que ele nunca mais vai esquecer. Ramiro se levantou para ir embora. Ah, e garota, se um dia você quiser trabalhar com a gente, me procura. Você tem talento para isso. Obrigada, mas passo. 2 semanas depois, Valentina foi visitar Alexandre na cadeia. Ele estava magro, abatido, muito diferente do homem confiante que havia se casado com ela. Por que você veio? Perguntou ele. Para conversar? Sobre o quê? Você já conseguiu o que queria. Você me arruinou por completo. Alexandre, você se arruinou sozinho. Eu só te dei a oportunidade de mostrar quem você era de verdade. Você sabia desde o começo, não é? Desde o dia do casamento. Alexandre balançou a cabeça. Como você descobriu? Eu ouvi vocês conversando na sacristia. E por que você não me enfrentou lá mesmo? Porque eu queria ter certeza de que você nunca mais machucaria ninguém. E você conseguiu. Parabéns. Alexandre, você já tinha dado golpes em outras famílias. Você poderia ter continuado se eu não tivesse feito nada. E daí? Cada um se vira como pode. Isso não justifica arruinar vidas inocentes. Alexandre ficou em silêncio por um momento. Valentina, você me amou alguma vez? Eu amei a pessoa que você fingia ser, mas essa pessoa nunca existiu. E se eu mudar? Se eu tentar ser uma pessoa melhor? Alexandre, você teve muitas oportunidades de ser honesto. Você escolheu mentir em todas elas. Acho que você tem razão. Quando Valentina saiu da prisão, sentiu que fechava um capítulo da sua vida para sempre. 6 meses depois, Alexandre foi condenado a 4 anos de prisão. Júlio e Daniel testemunharam contra ele, assim como as vítimas dos golpes anteriores. Valentina pediu o divórcio e voltou a usar o sobrenome de solteira. Ela continuou morando no apartamento, mas o redecorou por completo, apagando qualquer vestígio daquele período. Sofia se formou em Direito e começou a trabalhar no escritório que ajudou a investigar Alexandre. Rodrigo expandiu os negócios, mais cauteloso, mas também mais seguro, depois de superar a tentativa de golpe. 1 ano depois do casamento desastroso, Valentina estava em paz. Ela havia aprendido a confiar em seus instintos e jamais se deixaria levar apenas por sentimentos. Ela estava no shopping, tomando café na mesma praça de alimentação onde conheceu Alexandre, quando um homem jovem, bem vestido, tropeçou nela, derramando o café. Perdão, que desastre, disse ele com um sorriso encantador. Deixa eu te comprar outro café.
Valentina olhou, observou o sorriso ensaiado, a roupa cara, mas um pouco gasta, o olhar rápido ao redor, como se procurasse algo. Não é necessário, respondeu ela simplesmente. Eu insisto, é o mínimo que eu posso fazer. Não, obrigada. E Valentina foi embora, deixando o homem sozinho na praça de alimentação, provavelmente se perguntando por que sua tática não tinha funcionado. Ela tinha aprendido a reconhecer os sinais. 3 anos depois, Valentina conheceu Martin, um veterinário que cuidava dos animais de estimação dos funcionários do pai dela. Martin era simples, honesto, trabalhador. Não tinha muito dinheiro, mas tinha algo que Alexandre nunca teve: caráter. Eles se casaram em uma cerimônia pequena, apenas com a família mais próxima. Valentina usou um vestido simples. Eles compraram as alianças com o dinheiro que Martin havia economizado trabalhando nos fins de semana. Não foi o casamento dos sonhos que ela havia planejado com Alexandre. Foi melhor. Foi real. Alexandre foi solto após cumprir 2 anos e meio da pena. Ele tentou procurar Valentina, mas ela havia mudado de número. Ela se mudou de apartamento e não quis vê-lo. Soube por terceiros que ele saiu da cidade. Tentou recomeçar em outro lugar. Ela esperava sinceramente que ele tivesse aprendido a ser honesto, mas sabia que, provavelmente, Alexandre continuaria sendo Alexandre. E estava tudo bem, não era mais problema dela. Na noite do seu segundo casamento, Martin pegou nas mãos dela e disse: Valentina, prometo ser sempre honesto com você, mesmo que seja difícil, mesmo que a verdade doa. E ela respondeu: E eu prometo confiar em você, mas também prometo não fechar mais os olhos para os sinais de que algo está errado. Trato feito. E dessa vez ela acreditou, porque dessa vez era de verdade.